Olá, muito bem-vindo mais uma vez ao canal Singe da Segunda Igreja Nova Jerusalém, com as nossas reflexões de quarta-feira, esses breves apontamentos sobre a palavra do Senhor. Hoje conversaremos sobre um texto de 1 Timóteo 2, do versículo 1 ao 5, dando continuidade ao que a gente vem conversando nas semanas anteriores. E vamos continuar falando ainda de falar com Deus, conversar com Deus sobre a oração. E hoje conversaremos mais a respeito da intercessão. Então vamos lá ao texto. 1 Timóteo 2, 5. Paulo diz assim: antes de tudo, pois, exorto que use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Este é o texto que eu quero comentar com vocês rapidamente. Então, Paulo usa 4 expressões em grego para se referir a falar com Deus. São 7 expressões gregas utilizadas no Novo Testamento que falam sobre a ideia geral de oração. 7 expressões gregas são usadas no Novo Testamento e Paulo usa nesse texto 4 delas. E qual seria então o propósito de Paulo usar 4 expressões que traduzidas seriam praticamente mais ou menos, né, a mesma coisa? Qual seria a ideia disso, né? Ele usou essas palavras aparentemente como sinônimas, porque na prática elas não são iguais. E esta exortação de Paulo vale para você, que ele diz, ele te exorta a praticar, e como nós conversamos anteriormente em outras semanas, praticar é ter o hábito da oração. Ele diz: pratique a súplica, pratique a oração, pratique a intercessão e pratique a ação de graça. O termo grego, então, como eu me referi, usado para essas palavras, o primeiro deles me perdoem aí a pronúncia, é deíseis, que quer dizer súplicas. E ele ocorre 19 vezes no Novo Testamento. E esse termo traz a ideia de desejo, de necessidade, e a necessidade apresentada a outra pessoa de uma forma humilde e sincera, e às vezes desesperada. Isso é uma súplica. O pedido do suplicante pode ser em seu favor próprio ou de outra pessoa. O outro termo que Paulo usa, né, ele falou súplica e orações, o outro termo é a proseuche, é um termo grego usado. E esse termo grego geralmente é traduzido na Bíblia e no Novo Testamento como oração. E ele ocorre 37 vezes no Novo Testamento. E esse realmente traz a ideia da oração que a gente faz, essa oração em público ou a oração lá no seu quarto de escuta, a oração particular que você faz com Deus. O terceiro termo que Paulo usa, mais uma vez perdoem a pronúncia, é a enteuxis, que esse sim é traduzido como intercessão. E ele ocorre apenas na primeira carta de Timóteo, nesse versículo que lemos, do capítulo 2, e também no capítulo 4, versículo 5. Apenas essas 2 vezes é usado essa expressão, a enteuxis. E ele denota a ideia de se colocar entre algo ou alguém. É alguém que se coloca na frente de algo ou alguém para interceder. E quem intercede não fala apenas com alguém, ele se coloca, né, entre o ouvinte e um terceiro. O intercessor, ele intervém, visando influenciar algo ou alguém. Esse é o intercessor. O quarto termo que Paulo usa é a Eucaristia. Muitas vezes esse termo é usado aí no Novo Testamento para se referir à ceia do Senhor, aquele momento em que o Senhor parte o pão e ele dá o vinho aos discípulos, que ele institui a ceia do Senhor. Eucaristia muitas vezes é traduzido como ceia do Senhor, mas aqui, neste texto especificamente, o termo foi traduzido como ações de graça. Então a Eucaristia, no texto que Paulo se referiu, é a nossa forma de ações de graça, que nós vamos conversar com isso
nas semanas seguintes, o que é ações de graça. Bom, então por que o Paulo recomenda então que façamos súplicas, orações, intercessões e ações de graça? Se você ler o texto de novo, você vai ver, porque ele manda você fazer isso em favor de todas as pessoas e das autoridades. Todas as autoridades. Porque segundo o texto bíblico, as autoridades só são autoridades porque foram constituídas por Deus. E ainda, será que há um motivo específico para que Paulo nos mande fazer súplicas, orações, intercessões e ações de graça? Há um motivo específico para isso? Sim, lendo o texto você vai perceber que é para que tenhamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Agora, considere o nosso cenário econômico, político, esta pandemia que parece não acabar nunca. Será que isto é problema meu? É problema seu? De quem é a responsabilidade destas coisas? Talvez você possa pensar, o que eu tenho a ver com isso? Mas será que você não tem nada a ver com isso? Porque segundo o texto bíblico, você, eu, nós fomos chamados para sermos intercessores diante de Deus. Assim como na história de Abraão, ele intercedeu por um povo, ali o povo de Sodoma e Gomorra, antes que aquelas cidades fossem destruídas. Abraão intercedeu diante de Deus por aquela nação. Porque as questões que Deus tem que lidar são muito mais amplas que o nosso pequenino círculo de amizades e são muito maiores do que os nossos pedidos, muitas vezes egoístas, né? Geralmente as nossas orações são muitas vezes egoístas, os nossos pedidos são para nós mesmos. Mas você foi chamado para interceder, e quem intercede não intercede em favor de si próprio, mas sim de terceiras pessoas, seus amigos, seus vizinhos, seus parentes, as autoridades. Nunca se esqueça de interceder pelas suas autoridades, o seu prefeito, o seu governador, os vereadores, o presidente. Bom, e é bom e agradável a Deus que tenhamos esta vida tranquila e em paz. E para termos isso, o cenário econômico e político tem que nos ser favorável. Então, colocar-se diante de Deus para interceder por estas coisas é dever seu. Assim como o evangelismo não é apenas para aquele que é considerado evangelista, e o profetizar não é apenas para aquele que é um profeta. Interceder é uma função, não é uma função apenas de um grupo seleto de pessoas. É para você que está me ouvindo. E você foi chamado para interceder diante de Deus por todas as coisas que acontecem, por este cenário em que nós estamos atualmente. Pergunto então, você quer um Brasil melhor? Talvez a resposta imediata, sim, claro, como eu poderia não querer um Brasil melhor? Mas, muitas vezes, o que temos visto é que são pessoas amaldiçoando a própria pátria, dizendo que o país é uma droga mesmo, que não tem jeito, isso não vai para frente. Mas, será que é assim que um cristão, um imitador de Cristo tem que proceder? Praguejando contra o próprio país, contra a própria nação, contra o próprio povo? Ou será que você, sendo um cristão verdadeiro, um imitador de Jesus, não teria que se colocar de joelhos e interceder pela nação, pelo povo, pelos governantes? Seria isso que Paulo nos orienta a fazer. Na verdade, ele está nos incitando, ele está nos convocando a interceder por estas coisas. Bom, um outro aspecto também que eu quero comentar a respeito do texto, e observem o versículo 4, o que ele diz, o que Paulo diz sobre a vontade de Deus. Olha lá, 1 Timóteo 2, 4. Cujo desejo é que todos sejam salvos e conheçam a verdade. Este é o desejo de Deus, que todos sejam salvos e conheçam a verdade. Será então que isso não seria um estímulo para que você possa interceder pelos seus parentes, pelos seus amigos que ainda não conhecem a salvação de Cristo, que ainda não se renderam ao Evangelho do Senhor Jesus? Sabendo então que esta é a vontade de Deus para que todos sejam salvos, todos conheçam a verdade, que pedidos você, que intercessão você poderia fazer pela nação, pelos governantes, como eu disse, pelo prefeito, pelo presidente, independentemente se essas pessoas que estão no poder não sejam as pessoas pelas quais você tenha votado. Não importa, você foi chamado para interceder por estas pessoas. O apóstolo Paulo nos exorta a fazermos isso.
Para quê? Para que tenhamos vida tranquila e pacífica. É isso que eu queria trazer para você. Coloque-se diante do Senhor em intercessão por estas coisas, por estas pessoas. Não deixe de fazer isso. Que isso seja um hábito na sua vida. E eu quero também desafiar você a ler o livro de Daniel, no capítulo 9, do versículo 1 ao 19. Leia esse texto e use este momento que Daniel estava, esta oração que Daniel fazia, esta intercessão que Daniel fazia diante do povo, para que você tenha como exemplo de como fazer, de como interceder diante do Senhor. Até a próxima próxima quarta-feira. Fique com Deus e que Jesus possa estar em você. Em nome de Jesus, até a próxima.